Olha, nós entendemos que o momento era adequado, nós colocarmos um árbitro mais experiente, né? Depois de um certo tumulto que nós passamos, né? E a gente entende que era o momento adequado, mas nós não podemos perder de vista o nosso planejamento de renovação. Eu acho que aqueles que gostam do futebol e que vivem do futebol, eles devem entender essa necessidade, assim como os clubes colocam jogadores jovens, nós precisamos de colocar árbitros jovens. E não é um erro aqui ou outro ali que a gente tem que mudar esse planejamento. Nós confiamos nos nossos árbitros, nós temos um bom time, né? E temos que seguir. Agora, é preciso a gente estar recuperando esses jovens que às vezes cometem erros, né? E seguir firmes. Nosso time está forte, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma boa rodada e, se Deus quiser, o clássico será decidido pelos atletas. A escala do Wilton, antes o senhor chegou de repente a conversar com o pessoal do Goiás, do Atlético, ou não teve nada disso? Foi uma decisão totalmente do senhor, sem consultar ninguém, é o Wilton? Nós não consultamos os clubes, isso. E outra coisa, há muito folclore e até uma injustiça com o Goiás, quando falam que o Goiás está vetando tal árbitro. Eles nunca fizeram isso conosco, né? Sempre respeitaram a nossa comissão, a federação, assim como os outros clubes, porque uma vez que a federação delega à comissão essa função, né, nós procuramos sempre escalar os melhores que nós temos naquele momento, dentro do nosso planejamento, vendo o cenário de cada jogo. É importante a gente ver, não é procurar um jogo para o árbitro, é procurar um árbitro para o jogo. Essa é a estratégia, né? Naquele cenário, naquele momento, porque um Goiás e Atlético hoje, ele pode ser diferente de um Goiás e Atlético na semana que vem. Então, cada cenário, ele precisa de um árbitro com um perfil. E a gente procura buscar esse árbitro que tem esse perfil e indicar, né? E eu tenho certeza que, eu concordo com o Jair, quando ele disse aí que não só ele, como nós também esperamos que o árbitro não seja o protagonista, que seja que ele passe anonimamente no jogo, né? Essa é a nossa expectativa e estamos trabalhando para isso. Cronômetro, eu não sei se o senhor falou sobre isso ou não. O Ronei Freitas, na Band News no ano passado, ele falou que o Wilton pediu para não ser escalado em jogos do Goiás. Como é que está o Wilton com relação ao Goiás, justamente nesse assunto? Foi um momento assim tumultuado e eu acho lamentável que às vezes algumas pessoas transcendem o futebol, essa paixão do futebol, para o lado da violência, e ele, assim, deixou a critério nosso, né? Olha, a comissão, sempre ele deixou à disposição. Em nenhum momento ele falou, eu não quero apitar jogo do Goiás, eu não quero apitar jogo de outro time, né? Mas a gente entendeu que era um momento tumultuado, que infelizmente pessoas transvestidas de torcedores, que na realidade não são bandidos, que fazem esse tipo de atitude, né? Em cima deles é ação policial, forte, né? E a nossa polícia é forte em relação a isso. Tanto é que alguns grupos foram detectados, presos e estão respondendo na justiça, né? Após a escala ser divulgada, até antes da escala, o senhor conversou com o Wilton, o que ele falou sobre a escala dele para domingo? Olha, nós fazemos mais ou menos assim, sempre que nós vamos fazer a escala, nós avaliamos todo o nosso quadro, vendo quais são os árbitros que nós temos disponíveis, porque às vezes hoje nós temos, por exemplo, árbitros que estão fora, apitando a Copa Verde, daqui a pouco o Wilton vai estar fora porque tem um seminário aí da Conmebol que ele irá participar. Então esses compromissos tiram. Então nós olhamos os árbitros que estão disponíveis e quando a gente vai escalar, a gente não pergunta. Assim como o treinador, uma vez eu vi ele dizendo, falou assim, olha, eu não justifico para o atleta quando eu escalo, então eu não justifico quando eu não escalo, né? Então as designações são feitas e os árbitros que têm algum impedimento, eles nos falam antes, para que nós não tenhamos que fazer mudanças após a publicidade das escalas, né? Só mais duas para encerrar contigo. Falou o seminário da Conmebol que o Wilton vai participar. Mas não chega a pegar o mata-mata do Goianão, não? Esse seminário, ou vai, de repente, tirar o Wilton do mata-mata do Goianão?
Olha, eu não fiz essas contas porque nós estamos assim, vivendo uma rodada por vez, né? Mas me parece que é do dia 23/2 ao dia 1/3. Né? Do 3, 1º de março. Não pega as finais do Goianão, mas já pega um pouquinho do mata-mata. Só para encerrar com o senhor, coronel, domingo lá no Serra, eu entrevistei o arbitragem. Quando chegou ao Serra, né, o Anderson Gonçalves, o que está em entrevista, mas os demais falaram, o Bruno Pires, o Fabrício Vilarinho, e aí o Vilarinho me revelou que não estava como assistente porque não tinha passado no teste físico. Domingo agora ele está como bandeira, né? Como assistente, né? Ele passou no teste físico, está 100%? Fez o teste físico agora terça-feira e foi aprovado com sobras, né? E é bom pra gente isso. Lógico, é um avião, é muita qualidade, né? Muita experiência e ele transmite isso para o campo. O trato dele com atletas, comissão técnica ali, ele sabe tratar, tem muita experiência, então ele acrescenta muito para a arbitragem estando em campo. Se no VAR ele é bom, no campo ele é ainda melhor. Boa noite, obrigado, viu? Obrigado e parabéns pela cobertura aí. Obrigado, Coronel Mota. Então, Thiago, desculpa aí, eu estava me dirigindo aqui para a cabine, e o Coronel passou por mim aqui, aproveitei e entrevistei. Então, amanhã, né, o Goiás retoma a sua preparação, visando o jogo contra o Atlético, domingão aqui mesmo, no estádio Ale Pinheiro, à tarde, 4 horas. A princípio, fera, é força máxima para o técnico Jair Ventura, tá certo? Grande abraço, Thiago. Valeu, André Rodrigues, ele é sensacional. Um dos maiores repórteres esportivos da história do rádio brasileiro, sem dúvida alguma, o maior setorista da história do Goiás.